Bíblia comigo em Ruth, capítulo 2. Livro de Ruth, sem dúvida um dos livros mais lindos do Antigo Testamento. Um livro curto, apenas 4 capítulos, mas sem dúvida uma das histórias mais importantes da Bíblia. Vale a pena você ler o livro de Ruth quando chegar em casa. É um livro que você lê em poucos minutos, mas uma das histórias mais poderosas, envolventes. O livro de Ruth daria com certeza um filme, porque a beleza e a riqueza de seus personagens nos faz ficar boquiaberta com o que acontece nesse livro. Ruth capítulo 2, verso 1 diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem de valor e influente, que pertencia ao clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo recolher as espigas que foram deixadas para trás, por aquele que me permite fazê-lo. Por aquele que me permitir fazê-lo. Vá, minha filha, Noemi respondeu. Então ela foi e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. Entrou casualmente, justo na parte, observe o termo, entrou casualmente, ou entrou por acaso, justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, que era por acaso ou ocasionalmente, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: de qual família é aquela moça? Feche os seus olhos. Desprenda-se de tudo o que vai acontecer lá fora. Tudo, o almoço, o domingo, o feriado, viagem, reunião, dívida, doença, conflito. Traga sua cabeça para cá. Fique aqui agora. Há um poder em receber a semente. O poder é que Deus trata seu destino. Deus desperta a sua melhor versão. O Espírito Santo te acende e te inflama. Fale para Deus que você quer ouvi-lo. Fale para Ele. Fale para Deus que você quer ouvi-lo. Fale para Ele. Fale: Deus, eu quero te ouvir. Deus, eu preciso te ouvir. Fale conosco, Senhor, nós te imploramos. Somos carentes por uma palavra rema nesta manhã. Diante de tantas mazelas que temos visto, Senhor. A sensação que temos algumas vezes é que tudo está fora de controle. Mas a Tua palavra nos traz a verdade. A Tua palavra é a verdade. O Senhor é a verdade. Fala conosco nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém. Uma certeza eu tenho todos os dias que eu acordo. No dia bom e no dia ruim. E essa certeza eu repito para mim mesmo. Todos os dias. Eu digo: Deus está cuidando de mim. Eu digo: Deus está cuidando de mim. Eu digo quando parece que Deus está cuidando de mim. E eu digo isso para mim mesmo quando parece que Deus me abandonou. Porque parecer que Deus me abandonou não significa que Ele me abandonou. Sentir que Deus me abandonou não significa que Ele me abandonou. E quando a gente para pensar em todas as coisas boas que a gente já viveu na vida. E a gente já viveu coisas boas. Alguns não gostam de lembrar. Alguns falam: minha vida é um eterno martírio, minha vida é um eterno sofrimento. Sim, a gente é um pouco dramático algumas vezes. Como se a gente falasse assim: desde o dia do meu nascimento eu só sofri. Isso é uma baita de uma mentira. Porque sim, nós já vivemos coisas boas. Nós já vivemos momentos bons. Deus já te deu sim muitas alegrias. Mas sejam as coisas boas ou as coisas ruins, eu quero que você pense da forma como tudo isso cooperou para você estar aqui hoje. Como que de uma forma as coisas melhores e piores te empurraram para estar sentado aqui hoje. Conflitos, decepções, acusações, alegrias, perdas, falecimentos. De alguma forma, uma avalanche de coisas empurrou você para cá. E se a gente for falar da ansiedade, então, as noites mal dormidas ou as noites nem dormidas, quando a gente se revira na cama, dizendo: dia, não amanheça,
porque eu não quero enfrentar a realidade, ou dizendo, dia, amanheça, porque essa noite parece ser eterna, a ansiedade. Só que uma coisa eu tenho certeza, e eu acho que você também deveria ter: Deus sempre esteve conosco. Deus sempre esteve conosco. Eu quero louvar a um Deus que não nos abandona. Eu quero louvar a um Deus que nunca nos abandona. Ele não nos abandona, Ele nunca te abandonou. Ele nunca abandonou você. E o livro de Ruth mostra exatamente um Deus que nos momentos mais desafiadores mostra que não abandona. Essa história de Ruth é tão encantadora, que em 4 capítulos pode nos fazer chorar copiosamente diante de um Deus que, quando no núcleo de uma família há uma perda, Ele revela o seu amor e a sua bondade. Sim, eu não acredito em acasos. Eu não acredito que alguém morre por acaso. Eu não acredito que alguém é demitido por acaso. Eu não acredito que alguém me abandona por acaso. Eu não acredito. Eu acredito que Deus é um grande arquiteto que não precisa me explicar o porquê do desenho. Eu acredito que as coisas elas vão acontecer porque elas têm que acontecer, desde quando eu estiver no plano de Deus. Eu creio que Deus desenhou coisas, e é por isso que Salomão vai dizer em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas, e dentro do tempo determinado existe o tempo de sorrir, mas também existe o tempo de chorar, o tempo de plantar e o tempo de arrancar, o tempo de nascer e o tempo de morrer, o tempo de abraçar, mas o tempo de afastar. A história de Ruth não começa com ela. A história de Ruth começa com a sua sogra, a Noemi, e o seu sogro, o Elimeleque. Eles saem de Belém, terra do pão, e eles vão para uma terra chamada Moabe. Havia uma crise de pão em Belém, e eles querem começar a vida, ou tentar financeiramente, numa terra pagã. E aquilo que era para ser uma temporada apenas, de ir lá, tentar a vida e voltar, Elimeleque sai com Noemi e fica 10 anos em Moabe. 10 anos. Ele tem 2 filhos, e acontece uma tragédia. No capítulo 1 de Ruth, capítulo 3, eu quero ler com você. A Bíblia diz que Elimeleque, o marido de Noemi, quando ele estava lá em Moabe, ele morreu. E aí a Noemi ficou com 2 filhos, e esses se casaram com as moabitas, uma chamada Orfa e uma outra chamada Ruth. Só que depois deles se casarem, os filhos, e terem vivido lá por quase 10 anos, pode avançar, morreram também os filhos, Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. É uma tragédia. É uma tragédia. O Elimeleque morre e os 2 filhos morrem. E agora é uma viúva que mora num país estrangeiro, numa terra que devastou a sua família. E após a morte do marido, ela perde os 2 filhos. Perder o marido é algo que a gente até pode entender. Perder a esposa é uma coisa que até é mais fácil de digerir. Não que seja tranquilo, mas você já conviveu por algum tempo, então você já tem memórias, você já construiu algumas coisas. Mas perder 2 filhos é com certeza devastador. Quem já perdeu um filho, eu não perdi, mas quem já perdeu sabe que isso não é algo que é fácil de digerir longe da presença de Deus. É um período de 10 anos onde Noemi perdeu tudo que ela mais amava, o marido e os 2 filhos, e agora ela está numa terra estrangeira com 2 noras. Ela está cansada, ela está devastada. E eu não sei se você já teve aqueles dias que você abre a boca e diz: olha pessoal, eu tentei, mas isso aqui é demais para mim. Eu imagino que se eu estivesse lá olhando para Noemi nesses dias, ele ia dizer: ei Diego, ei pastor Diego, olha, me dá um tempo, porque isso aqui é demais para mim. É muito para eu digerir. É marido e 2 filhos, não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém, acabou tudo. E aí Noemi faz o que uma pessoa devastada normalmente faz. Ela quer sair da terra que a devastou. Ela quer ir embora. Ela quer romper com aquela terra que ela olhou e falou: não dá para ficar aqui, eu tenho muitas coisas. E aí no versículo 8 de Ruth 1, a Noemi olha para as 2 noras e diz: ó, vão,
Retornem cada uma de vocês para a casa de vocês, vão viver com a mãe de vocês, que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosos, como vocês foram bondosas com cada qual do seu marido comigo. E o Senhor conceda que cada uma encontre com segurança no lar outro marido. Ela já está liberando as noras para casar de novo. E em seguida lhe deu os beijos de despedida. E elas, no entanto, começaram a chorar alto. Começa uma crise, porque a Noemi fala: eu preciso voltar para casa, eu não vou levar essas meninas comigo, eu estou velha, não posso gerar outros filhos. E mesmo que eu gerar filhos até os meninos crescerem, elas já estão velhas. Então acabou, vamos colocar um ponto final, acabou tudo. Deus assim, Deus entrou e Deus permitiu. É como se a gente falasse: que bagunça, que baderna, que situação sem controle, que coisa horrível, que fatalidade. Dá a impressão de que Deus cochilou e o diabo entrou e agora acabou, não tem como conectar mais nada. Eu não sei se você já passou por fases onde você para e pensa e fala: meu, isso aqui é demais para mim, não dá, eu amo Jesus, mas isso aqui é demais para mim, eu creio na Bíblia, mas isso é demais para mim, olha, eu sou fiel a Deus. E é isso que ela está vivendo. Ela chegou em Moabe com o marido e 2 filhos, agora ela está indo embora sem ninguém. Sem ninguém. Deus esvaziou tudo. Deus esvaziou os bolsos dela. Deus esvaziou a família dela. E algumas vezes você vai ter que ser frio para entender que quando nem tudo acontece como você planejou, podem ter fases que Deus planejou para drenar você, para arrancar coisas de você. Só que nós queremos que Deus arranque coisas que não são importantes para mim, mas muitas vezes Deus vai arrancar coisas importantes para mim. Tem vezes que Deus vai tirar coisas que eu amo. Talvez se Deus matasse as 2 noras, a tragédia não seria, ou permitisse que as 2 noras morressem, a tragédia não seria tão grande. Mas não, Deus preservou as noras e levou os filhos e o marido. E isso é incrível, porque você tem que aprender que momentos de escassez não negam a presença de Deus. Olha, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas você tem que começar a dizer para a sua cabeça que não existem acasos, sabe? É muito complicado lidar com o que você está lidando, mas você tem que responder a isso dizendo: Deus não cochilou não, Deus estava lá, Deus viu tudo o que aconteceu. Você tem que começar a entrar numa briga interna, porque parecia que tudo estava desmoronando na vida de Noemi. Parecia que a vida das 2 noras entrou uma desgraça, uma nuvem densa que transformou a vida num pesadelo. E parece que há um buraco na minha jornada. Estava indo tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí tem uma cratera agora e parece que nada mais se conecta. Tudo desmantela, uma instabilidade. Mas eu quero deixar dizer para você: ela não estava perdida. E você também, por mais bagunçado que esteja a sua vida, eu tenho uma palavra para liberar. Deus não perdeu o controle daquilo que está fazendo na sua vida. Deus não ficou maluco. Deus não perdeu o poder. Deus não perdeu o controle. Deus não está bagunçado. Deus não perdeu o arquivo. O HD de Deus não entrou vírus. Deus continua sentado no alto e sublime trono, e Ele sabe o que está fazendo. E aí a Noemi, ela junta os panos e diz: eu vou embora. E aí começa uma ruptura, porque ela olha para as noras e diz assim: olha, eu vou embora e vocês fiquem aqui. Vocês são moabitas, vocês não são hebreias, vocês não são judias, então vocês fiquem aqui. E agora 3 mulheres unidas pelo mesmo sentimento, a dor da viuvez, as 3 viúvas. E se você olhar, é assim que Deus forma a pessoa, sabe? Eu aprendi que o sucesso tem um ingrediente, e o ingrediente do sucesso é o desafio, sabia? Se você não aceita ser desafiado por nada, você nunca saberá o que é o sucesso. Se você é uma pessoa que está sempre debaixo do controle, você jamais vai conseguir ter sucesso. E nunca tente compreender o sucesso de alguém sem tentar entender os desafios que aquela pessoa enfrentou para estar onde está. Nunca diga que é fácil aquela pessoa ter o que tem, sem você conhecer a história e saber o desafio e os desafios que aquela pessoa enfrentou. Nós vamos conhecer a história de uma mulher que daqui a pouco você vai ver uma honra que Deus deu a ela.
mas você só vai perceber essa honra porque ela olhou para um desafio e disse: esse desafio não vai me matar, esse desafio não vai me destruir. Eu quero que você escolha muito bem as pessoas que você vai andar do teu lado, porque o dia que Deus encontrou Adão dentro de uma moita, Deus perguntou para Adão: com quem você estava conversando? E dependendo de com quem você conversa, essas conversas jogam você para dentro da moita. Escolha muito bem as pessoas com quem você vai andar, e de preferência escolha pessoas que não têm medo de desafios, pessoas que não têm medo de vencer, pessoas que não têm medo. Orações de homens que não têm medo de desafios normalmente são orações que rasgam o céu. A adoração de pessoas que não têm medo de desafio são orações banhadas em lágrimas e calor do Espírito Santo. Orações de homens e mulheres que vêm ardendo das batalhas da vida são orações que realmente mexem no sobrenatural, porque ele não está preocupado em agradar homens, não está preocupado em falar bonito, ele está preocupado em sobreviver, porque ele sabe que se Deus não encher ele hoje, amanhã ele morre. Ele sabe que se Deus não der uma palavra para ele hoje, é por isso que ele não conversa na hora do culto, é por isso que ele não fica pelos cantos da igreja batendo papo, porque ele sabe que se ele for embora sem palavra, amanhã o diabo passa por cima. Então ele está com 2 ouvidos abertos, dizendo: fala comigo, Jeová, fala comigo, Jeová, fala comigo, Jeová, fala comigo que o fogo está querendo me queimar, fala comigo que a água está querendo me afogar, e se eu for embora sem palavra, o diabo me pega. Então eu não tenho tempo para bater papo, eu não tenho tempo para falar da vida de ninguém, eu não tenho tempo para ficar chorando por bobagem. Eu quero a palavra, eu quero o poder, eu quero te sobreviver ao desafio. Quantos aqui querem sobreviver aos desafios? Eu preciso sobreviver, eu preciso. Pessoas que vivem desafios diante do pior não esperam o pior, esperam a palavra de Deus. Diante do pior não esperam morrer, esperam a palavra. Você precisa saber que, por pior que seja o que você está vivendo, o inferno não fez a limpa na sua vida. Por mais bagunçado que tenha sido essa situação, você tem que entender que Satanás não tem a sua vida nas mãos. O fato de Noemi perder o marido e os 2 filhos não significa que a vida dela está uma desgraça. Você tem que entender que Deus tem poder e acasos não existem. Ruth capítulo 1 versículo 11, a Ruth olha, a Noemi, a sogra, olha para as noras e manda que elas voltem minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acham que eu ainda poderia ter filhos que pudessem casar com vocês? Voltem minhas filhas, vou embora, eu estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filhos. Pode avançar. Vocês esperariam até eles crescerem? Ficariam sem casar até espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. É o que ela pensa. Novamente começaram a chorar alto. Aí uma nora olhou a órfã, ela deu um beijo de despedida na sogra. Tchau. Mas a Ruth ficou com ela. A Noemi está dizendo: o relógio está contra mim, eu me sinto velha, parece que Deus está atrasando os meus dias. O que você faz quando o relógio está contra você? O que você faz quando Deus permite uma situação que você diz: pastor, mas nessa altura do campeonato, eu até gostaria de enfrentar isso, mas se eu tivesse uns 15 anos a menos. O que você faz quando a paixão por viver é contrariada pelo espelho? Você fala: eu tenho tanta vontade de viver, mas quando eu me olho no espelho, eu falo: já foi o meu tempo. É nesse momento que você tem que lembrar do que eu disse para você quando comecei a pregar. Deus sempre esteve com você.
Deus sempre está com você. Olhe para mim, existe uma razão por ter acontecido agora, existe uma razão por ter acontecido com você, existe uma razão por ter acontecido como aconteceu, existe uma razão por ter acontecido com você com ruga, com pé de galinha, existe uma razão por ter acontecido no tempo que você estava mais frágil, existe uma razão por ter acontecido exatamente nesse momento do calendário. É por isso que Ele não retirou a pressão, é por isso que Ele manteve as batalhas, é por isso que Ele não tirou os açoites. Ele sempre esteve com você, e Deus não estava errado. Deus nunca erra. Ele sabe quem te deixou, Ele sabe quem chegou, Ele sabe o que aconteceu, Ele sabe quem você sepultou, Ele sabe por que esse caroço surgiu, Ele sabe. E eu tenho uma palavra para dizer que o inferno é mentiroso. A palavra é: não existem acasos. Se você é um crente, você não pode acreditar em acaso, você não pode achar que simplesmente aconteceu. Deus tem governo sobre aquilo que você controla, e Deus tem governo por aquilo que não controla. De repente a órfã está indo embora, não fique bravo com ela. Ela é uma maldita? Não, é simplesmente a história de órfã acabou na vida de Noemi. E até mesmo as pessoas que te deixam ao longo do caminho são para provar que Deus está com você. Tem pessoas que vão te abandonar só para Deus mostrar que é Ele que vai sustentar você. Tem pessoas que vão dizer: não fale comigo, só para Deus mostrar que é Ele que é o teu provedor. Meu irmão, não se engane, nem todos que estão perto de você continuarão perto de você, mas o seu futuro não está amarrado a pessoas que te deixam. O nosso desafio está em entender que quando os ciclos mudam, quando as fases alteram, quando as órfãs beijam e vão embora, eu quero que você entenda: você não morre de saudade de ninguém, você morre sem a presença de Deus. Toda saudade é possível ser curada diante do altar de um Deus que é perfeito, glorioso e poderoso, e não existem acasos. Eu sinto muito por Elimeleque, eu sinto muito pelos 2 meninos, eu sinto muito por órfã, mas eu olho para o trono e digo: é de lá que veio o meu socorro, é de lá que veio o meu sustento, é de lá que veio a minha provisão, é de lá. Você não é de cristal, a sua suficiência vem do alto. Você não é de cristal, você não é de cristal, você não é de cristal, você não é de cristal. Você tem que se relacionar com as pessoas de forma saudável, mas jamais espere que alguém permaneça para sempre. Você não pode esperar que ninguém permaneça para sempre. Você não pode trabalhar com a sua cabeça assim: mas como assim, pastor? Ela é minha esposa, é o meu pai, a minha mãe. Não, eu não espero que ninguém permaneça para sempre, porque as pessoas, elas vêm e vão. Você jamais pode esquecer a sua fonte de sustento. A órfã olha para a sogra e diz: sogra, eu te amo, mas para mim já deu, acabou. Mas enquanto a órfã vai, há uma voz de uma outra pessoa que escolhe ficar. Versículo 16 do capítulo 1 de Ruth. A outra nora diz: olha, sogra, não insistas comigo para que eu te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde repousares ali repousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei ali e serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, não a morte, me separar de ti. A umas pessoas vão, outras ficam. O que eu estou querendo dizer é que estamos todos debaixo do querer do Senhor. Estamos todos debaixo do querer do Senhor, mesmo em meio à morte, em meio à dor. É por isso que eu entendo o Salmo 139, verso 7. Para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos mais altos céus, lá estás. Se eu descer a minha cama no Sheol, nas profundezas, no abismo, também lá está. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, tem como fugir? Não. Mesmo ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Sabe o que o salmista está dizendo? Não tem como fugir dele.
Ele está com você em todas as situações. Ele está com você no alto e embaixo. É por isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 12: se eu sei que Deus está comigo, eu também sei o que é passar por necessidade, o que é ter fartura. E eu aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. E eu digo para você que é por isso que você chegou até aqui, é por isso que você está assistindo esse culto, é por isso que você ainda não enlouqueceu, é por isso que aquela notícia ainda não te quebrou, é por isso que aquela calúnia não te destruiu, é por isso que aquele falecimento ainda não te enlouqueceu. Eu quero que você rasgue hoje esse sentimento de solidão e volte-se para Cristo com toda a tua força. Independente do que aconteça, não existem acasos. Deus tem um plano, Deus tem um plano, Deus tem um plano para essa bagunça, Deus tem um plano para essa situação sem sentido, Deus tem um plano para essa situação sem sentido. Entenda uma coisa: se a sua vida estiver no altar de Deus, se você estiver conectado com Deus, tudo que você passar, Deus tem um jeito. Não, o diabo não tem você, o diabo não tem você nas mãos. Não, você não precisa diminuir em nada os seus sonhos. Eu quero afirmar que nada, absolutamente nada, por mais doloroso que tenha sido, por mais ambicioso que tenha sido, por mais difícil, eu quero dizer que nada está fora do controle de Deus. Põe a mão no seu coração e diga: o diabo não tem a minha vida. Diga: o diabo não ganhou a minha vida. Eu não estou velho demais, não é tarde demais. Deus sabe das minhas limitações. Deus sabe. Você acha que Deus atrasou quando deu uma promessa para Abraão ser pai na velhice? Você acha que Jesus atrasou quando escolheu ressuscitar Lázaro depois do 4º dia? Você acha que Deus atrasou quando mandou o 4º homem na fornalha, quando os 3 meninos já estavam dentro do fogo? Bem, Deus não improvisa, Ele tem um plano. E você sempre esteve no plano. Não vai dar para explicar, mas você vai viver coisas incríveis. Fala comigo: não existem acasos. Existe um plano perfeito. Fala de novo: não existem acasos. Existe um plano perfeito. Feche os seus olhos e olhe para o teu medo e diga: não existem acasos. Existe um plano perfeito. O diabo não é dono da sua vida, o diabo não é dono dos seus filhos, o diabo não é dono da sua família. Não existem acasos. Abra sua mente para ouvir a voz de Deus. Não existem acasos. A Ruth volta para Belém com a Noemi. A Bíblia diz que chegando lá, a Noemi olha. A Noemi é uma senhora, a Ruth é uma jovem moabita. Ela não é nem judia. Mas a Noemi fala assim: olha, eu tenho um parente aqui, um tal de Boaz, e ele tem um campo de espiga, de milho. E nessa época é festa. E naquela época era a tradição dos judeus deixarem os pobres entrarem no campo e pegarem as espigas que caíam das carroças. Então as pessoas mais humildes, como se fosse lá no CEAGESP hoje, abriam as caçambas, e aquilo que não estava bom para consumo era colocado lá e a pessoa pegava. Muitas vezes era um tomate que só passar a faca estava bom. Então as pessoas entravam nos campos e pegavam. Não era que Ruth foi sozinha lá, haviam milhares de mulheres, milhares de pessoas, milhares de pobres pegando espigas. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Põe para mim o versículo, capítulo 2 de Ruth. Pode avançar. Pode avançar. Veja, não é uma horta, não é um quintalzinho, é uma fazenda. Há milhares de alqueires de pé de milho, há milhares de pessoas pegando espigas de milho, há uma multidão de gente. Mas olhe como não existem acasos. A Bíblia chama de que na hora que Ruth estava pegando espigas de milho, como outras milhares de pessoas pegando, quem chegou casualmente na parte da plantação que pertencia a Boaz? Ela chegou casualmente, que era do clã de Elimeleque. Põe o próximo. Agora observe, volta o outro. Ela entrou casualmente na parte da plantação que pertencia a... Coincidência ou não?
Não. Existiam muitas fazendas, mas ela não sabia de quem era. Mas ela estava onde? Exatamente no campo de Boaz, próximo. Ninguém passa um dia inteiro pegando espiga. É ela e a sogra. Uma cesta de espiga já é suficiente para a sogra. Então ela não ia ficar o dia inteiro pegando espiga. O patrão não vai o dia inteiro lá, ele vai dar uma volta. Normalmente o patrão dá uma olhada e volta para casa. Mas a Bíblia diz que no momento que a Ruth estava pegando espiga, olha o texto, naquele exato momento, o Boaz chegou. Aparentemente, para mim, não tem nada a ver. Eu estou indo pegar a espiga que a minha sogra mandou eu pegar, no campo de um parente, que eu nem sei se é o campo dela. Milhares de pessoas, e naquele exato momento, não sei, talvez naquele dia, Deus tirou o sono de Boaz, Deus colocou um sentimento nele, fez ele ficar com alguma coceira. Naquele exato momento, eles se encontraram, e aí existe uma coisa linda, volta o texto, e Boaz olhou, dentre tantas mulheres, ela não tinha uma placa dizendo, eu sou nora da sua parenta, não. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, de qual família é aquela moça? Existe uma graça conectando as pessoas, existe um poder atraindo as pessoas, existe uma unção conectando aquilo que aparentemente não tem conexão, existe um trabalhar de Deus que a gente não consegue entender. É Deus pegando o olhar de Boaz e virando para Ruth, e fazendo Ruth ajoelhar exatamente onde tinha que ajoelhar. Por isso que um homem tomado pelo Espírito Santo tem que ser uma pessoa leve, livre, porque tem portas que você vai entrar que você nem sabe o que está fazendo aqui, tem empresa que você vai entregar currículo que você nem sabe o que está fazendo ali, e quando o Espírito Santo começar a te direcionar, não negue a ação do Espírito Santo. E Deus tem um poder de conectar as coisas mais estranhas para fazer um fluir acontecer na sua vida. Volta o texto, e ele está lá, ele há uma graça. Põe o próximo, o 7. Ela me pediu que deixasse recolher, juntar espigas entre os feixes, havia milhares de outros, e chegou cedo, está de pé até agora, exceto pouco tempo em que descansa no abrigo. Então Boaz disse a Ruth, ouça bem, a minha filha, você pode recolher espiga quando você quiser, nenhum homem aqui vai tocar em você, ninguém vai mexer com você, você tem liberdade para estar aqui, fique aqui com as minhas servas. Põe o 9. Preste atenção no campo onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Já dei ordem aos rapazes para que não toquem em você quando tiver sede, beba a água dos potes. E os rapazes encheram. Ele está dizendo, olha, você tem liberdade para estar aqui. Ela inclinou-se prostrada com o rosto em terra e exclamou, porque achei favor aos teus olhos, a ponto de te importares comigo, uma estrangeira? E Boaz respondeu, contaram-me tudo que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra para Natal, para viver com um povo que você nem conhecia antes. Está tudo lindo. Agora escute, Boaz está lhe dizendo, eu vou ajudar essa coitadinha, eu vou ajudar essa coitadinha. Quando a Ruth volta para casa, ela diz, ei sogra, está aqui as espigas, eu encontrei Boaz, eu encontrei Boaz, ele deixou eu pegar no campo. Aí a Noemi fala assim, ela é ligeira, havia uma norma, havia uma tradição do resgatador. Quando existia uma viúva na família, e existia um parente próximo a essa viúva, se essa viúva deitasse próximo a ele, ou deitasse próximo aos pés, era como se ela estivesse dizendo, eu desejo que você seja o meu resgatador. Em outras palavras, eu desejo que você assuma o compromisso pelo falecimento do parente seu que morreu, para que a geração se perpetue. E aí a Noemi, que não é boba nem nada, disse, então você vai voltar lá, você vai ver onde Boaz deita, ele deve estar dormindo próximo ao estoque dos celeiros, e quando você voltar lá, deite, descubra os pés dele, e deite nos pés dele. Esse era o sinal de que ela estava dizendo, eu quero que você seja o meu resgatador. Você conhece a história? Ela volta, ela deita nos pés de Boaz. Boaz acorda e vê que ela está ali. Boaz olha para ela e diz, não, eu não posso ser do seu resgatador, eu sou um homem velho, por que você não escolheu outro? Eu sou muito velho para você. Mas a Bíblia diz que, ela diz, é você, Boaz, eu quero que você seja o meu resgatador. Levanta a mão para cá. Deus tem um resgatador para você.
Deus tem um resgatador. Se você aprender a obedecer os planos de Deus, se você aprender a confiar no Senhor, Deus vai colocar alguém que vai cuidar de você na sua vida, que não vai deixar faltar nada para você, e a sua história não vai acabar do jeito que está hoje. Eu quero declarar em nome de Jesus, eu quero declarar em nome de Jesus, existe vida para a sua vida, e Deus não vai abandonar você. Diga bem alto: Deus tem um resgatador para mim. E sabe quem é esse resgatador? É Jesus. É Jesus. Quero ler para você capítulo 4 de Ruth, versículo 13. A Bíblia diz: as mulheres, Boaz casou-se com Ruth, e ela tornou-se a sua mulher. Boaz teve relações sexuais com ela, e o Senhor concedeu e engravidasse, desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que não deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Ela não era a viúva desgraçada, ela não era a viúva que perdeu o marido e os 2 filhos, mas agora o nome dela vai ser, volta o texto, o seu nome será celebrado. Deus está mudando a história, está entendendo? O seu nome não vai ser um nome de alguém que alguém vai dizer coitado, mas vai dizer: o seu nome vai ser celebrado. Bata no peito e diga: meu nome vai ser celebrado. Pessoas vão olhar para a sua história com dignidade, não vão olhar com pena de você. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que não deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado. O menino dará uma nova vida e sustentará na sua velhice, pois é filho da sua nora, a nora que ama, que é melhor do que 7 filhos. Ela perdeu 2 e Deus deu uma nora que é melhor que 7 filhos. Deus tem pessoas que vão compensar suas perdas na sua vida. Deus tem pessoas que vai colocar no seu caminho, que vão compensar. Ela perdeu 2 filhos e Deus deu uma nora que é melhor que 7 filhos. E Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Agora a velhinha tem um filho. E as mulheres da vizinhança celebraram o nome e disseram: Noemi tem filho, Noemi tem filho. Quem teve filho foi a Ruth, mas agora a alegria é tão grande que a sogra também virou mãe, e deram-lhe o nome de Obed. E este Obed foi o pai de Jessé. E quem foi o pai de Jessé? E Jessé foi pai de quem? De Davi. Então eu estou dizendo para você que a nora moabita, ela não é judia. A nora moabita que seguiu a sogra, a nora moabita que ao invés de dizer que desgraça de vida, que desgraça de vida, mas ela disse no meio de uma fase que eu não entendo: eu vou confiar no Senhor, eu vou pegar as espigas. E quando Deus vê você confiando nele em fases que não tem sentido, Deus começa a conectar olhares, Deus começa a conectar rostos, Deus começa a conectar caminhos e fazer coisas estranhas terem sentido. Ela casa com Boaz, e agora aquela para ser a desgraçada, ela é a bisavó do maior rei que já nasceu em Israel. Ruth é a bisavó de Davi. Quem é Davi? Eu quero que você entenda. Em Mateus capítulo 1, sabe o que acontece em Mateus capítulo 1? É a genealogia de Jesus. Em Mateus capítulo 1 conta o registro da história de Jesus. Esse é o registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vamos lá. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi. Eu estou lendo para você a genealogia do Salvador da vida. E dentro da genealogia teve uma mulher que teve a sua vida devastada, mas não existem acasos. Deus estava no dia mau, e quando está no dia mau, Deus tem o poder de fazer as coisas mais estranhas. Vamos continuar, vamos lá. Eu quero ler até o 16. Põe o anterior. Ruth gerou Obed, que gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Zadok. Zadok gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde.
Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Não existem acasos. Levanta a mão e diga: não existem acasos. Agora, se Ruth tivesse se revoltado, teria um buraco nessa história. Então aceite o que Deus fez e responda para tudo que você não entende. Deus tem um plano perfeito. Feche os seus olhos. Deus tem um plano perfeito. 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 Vai terminar com ressurreição, vai terminar com vida, vai terminar com glória, vai terminar com unção. Ah, pastor, mas dói tanto. Vai pegar suas espigas, meu filho. Vai pegar suas espigas, minha filha. Vai pegar suas espigas. Daqui a pouco os olhares começam a se encontrar. Daqui a pouco as oportunidades começam a se revelar. Daqui a pouco os caminhos começam a ser mudados. Daqui a pouco o seu nome não vai ser mais tido como o nome do sofredor e da sofredora, mas todos vão dizer: ela é uma agraciada, ele é um agraciado. Celebre o nome, porque Deus está conectando. Ruth nem judia era, Ruth era moabita, mas ela entrou na genealogia de Jesus. Ela entrou porque ela aceitou o plano, ela continuou. Noemi não abriu mão do plano, e Deus manda dizer: eu vou fazer você rir daquilo que eu te fiz chorar. Eu ainda vou virar o seu cativeiro, eu ainda vou cuidar de você. Eu tenho um plano perfeito. Abra o seu coração. Não é tempo de se distrair, não é tempo de se distrair, não é tempo de se distrair, é tempo de viver o novo de Deus. Vamos colocar em pé. Eu acredito que Deus está fazendo algo diferente na nossa vida, sabe? Mas eu quero que você olhe para aquilo que é mais difícil de você entender o que está acontecendo. E você tem que lutar contra a revolta agora. A revolta afasta você de Deus. A revolta faz você rejeitar a fase. E essa fase, quanto mais você rejeita, mais ela fica. Quanto mais você briga com ela, mais ela grita. Quanto mais você não aceita, mais ela perturba, ela impregna, ela quer consumir você. Ela quer fazer você um escravo, ela quer ser a marca da sua vida, ela quer dominar sua boca, seus olhos, sua mente. Ela quer tornar você uma pessoa horrível, uma pessoa deformada, uma pessoa amarga, uma pessoa mórbida, uma pessoa sem alegria, uma pessoa à base de remédios, uma pessoa que a todos diz: eu não sou feliz, eu não tenho sorte. E é isso que o diabo diz: eu consegui fazer um capítulo apenas se tornar toda a história dela. Eu consegui fazer ela acreditar, ou ele acreditar, que esse acontecimento é tudo que Deus tinha para ele. E Deus está dizendo: a minha palavra te lava hoje, a minha palavra te restaura, a minha palavra passa sabão de lavandeira. E eu estou agora limpando você, limpando a sua alma, limpando o seu espírito. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.
E Jesus está dizendo: eu tenho tantas coisas novas para dar a você, eu tenho tanto poder para derramar em você, eu tenho tanta coisa, mas eu não posso colocar o vinho novo nessa estrutura velha, nessa mente velha, nesse coração velho. E aqui eu não estou falando de roupa, não estou falando de cabelo branco, eu não estou falando de idade, eu estou falando de um espírito aberto para o novo. Meu irmão, prenda-se a Cristo, o mais deixe que vá. Vamos ler a palavra. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 8, versículo 19. Êxodo 8, 19. Êxodo 8, 19. Todos acharam? Diz assim o texto: os magos disseram ao faraó: isso é dedo de Deus. Diga comigo: isso é dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Vamos ler juntos no 13, o verso 10, o verso 19, perdão. 1, 2, 3. Os magos, isso é dedo de Deus, mas o coração do faraó, conforme. Vamos orar. É a tua palavra, Senhor. Não é informação, não é conhecimento. É a verdade que liberta. É a verdade que põe um homem em pé. É a verdade que muda destino. É a verdade que clareia. É a verdade que tira as trevas. É a verdade que me prepara para o que está para vir. É a verdade que alinha minha alma. E com muita humildade nós te ouviremos nesta manhã. Oh Deus, abre os céus nesta manhã. Rasga os céus sobre nós, e que a tua glória venha de uma forma tão poderosa, que o nosso coração acenda e que o fogo continue queimando sobre o altar, em nome de Jesus, amém. Queria falar hoje um pouquinho com você sobre o perigo da teimosia. Nós não temos problema em querer viver. A gente quer ser feliz, a gente quer ter uma boa família, a gente quer ter uma experiência com Deus. Gente, até mesmo a presença de Deus é algo que todo mundo quer. Todo mundo quer. Só uma pessoa doente não quer melhorar, não quer crescer. Mas quando eu leio Êxodo 8, 19, eu não consigo deixar de olhar para mim. Esse texto não está falando de um servo de Deus. Esse texto está falando de um rei, de um homem que tem poder, autoridade, domínio, de um homem que é estudioso, de um homem que é letrado, de um homem que tem poder. Mas por conta da sua teimosia, ele sofre e leva pessoas ao sofrimento. Escute que a palavra diz: a teimosia nos faz sofrer. A teimosia nos faz sofrer. Depois de muitos avisos de que é hora de libertar o povo de Deus do Egito, o faraó insiste em recusar o que Deus está mandando fazer. O coração dele está tão endurecido. Entre uma praga e outra, a praga vem, amolece, são 10 pragas, a praga vem, amolece, mas logo depois de um tempo o bicho fica ruim de novo. Terrível. A teimosia em desobedecer trouxe um sofrimento que não é só ele, porque o teimoso, se só ele sofresse, tudo bem, mas quem está à sua volta sofre demais. Você pega a primeira praga, a transformação do Nilo em sangue. Segunda praga, você vê as rãs cobrindo as casas dos egípcios. A terceira praga, surgem mosquitos atacando os animais, causando grande destruição. Na quarta praga, que é a praga dos piolhos, é exatamente os magos se reúnem e falam: os magos, faraó, amigão, se toca, isso aí é o dedo de Deus. Deus está aqui, Deus está na quarta praga. Gente, precisou mais 6. Mais 6. A matança do gado, as úlceras, as tempestades de granizo, gafanhotos, trevas, até a morte dos primogênitos. Faraó precisou perder um filho. E foi aí que ele se arrebentou.
Ele precisou perder um filho para que finalmente ele se rendesse a algo que o coração não estava disposto a fazer. A verdade, irmãos, é que nós somos um pouco de Faraó. A gente encasqueta com algumas coisas, a gente coloca algumas coisas na cabeça que a gente não abre mão. A gente não abre mão. A gente não negocia. A gente é totalmente inflexível. Eu gosto de um ditado que diz que bem-aventurados são os flexíveis, porque eles nunca quebrarão. Mas tem coisa que a gente encasqueta tanto que não vai. Você vê, o plano de Deus nunca será impedido por ninguém. Mas tem horas que a gente para tudo. E eu queria falar com você hoje sobre o perigo da teimosia. A teimosia, ela tem um grave problema, porque a maior teimosia que pode ter é a desobediência contra Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, a gente sofre. Fala comigo, desobedeceu a Deus, sofre. Você pode cantar, você pode pular, você pode pregar, você pode ser uma pessoa maravilhosa. Desobedeceu à vontade de Deus, sofre. E não é que sofre porque Deus é ruim. Não, sofre porque a gente colhe exatamente o que planta. E a teimosia é desobediência. A teimosia torna a gente pessoas difíceis de acreditar. O cara passou por praga, viu o Nilo se transformar em sangue, viu um exército de rãs. O camarada não consegue abrir mão do que acredita. É a pessoa que está se afundando no vício, está se afundando, o casamento está indo para o vinagre, está se acabando, a vida espiritual está morta, não ora, não canta, profissionalmente a pessoa está frustrada. E Jesus disse que a árvore é conhecida pelo quê? Pelos frutos. É o fruto que tem que dizer. A vida não vai, mas a gente não larga, não baixa o nariz. A gente não consegue se quebrantar quando nós olhamos para o reino de Deus, que tudo começa por baixo. É a pequena semente que gera a maior hortaliça, é o último que se torna o primeiro, é aquele que serve, que será servido. Se nós não abrirmos mão da teimosia, nós vamos sofrer. Quando o Egito se empesteou de piolhos, quando o povo inteiro sofrendo pela teimosia de um homem, até mesmo os magos dizem: é o dedo de Deus. A teimosia nos faz ficar cegos para a verdade. Quantas verdades estão na nossa frente, a gente não consegue lidar. Eu quero pontuar aqui 3 coisas importantes para você guardar nessa manhã. Nós vamos ceiar já, você vai ter um domingo inteiro para você. Mas meu desejo é que esta palavra toque o seu coração. A teimosia, ela é tão perigosa que ela pode se tornar uma condição permanente. Fala comigo, eu posso ser teimoso a vida toda. Se a gente for ler o Salmo 81, versículo 1, eu quero ler todo o Salmo para você entender isso. Salmo 81, 1 fala assim, preste atenção: cantem de alegria a Deus, nossa força, aclamem o Deus de Jacó, comecem o louvor e façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa, toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa, porque este é o decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. E ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de carga. Na sua aflição vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhe respondi, e os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você escutasse, ó Jacó. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu alimentarei. Olha que coisa maravilhosa. Abra a sua boca e eu alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me.
Por isso os entreguei ao quê? Aos inimigos? Eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria com o melhor trigo e com o mel da rocha e o satisfaria. Quando eu leio o Salmo 81 e vejo Deus falando, mas o meu povo não ouviu a minha voz, e por isso eu entreguei eles ao seu próprio coração. O que Deus está dizendo aqui? Olha, a teimosia, eu posso deixar você ser um teimoso para a vida toda. Deus está dizendo, eu deixei que eles ficassem cegos, eu abri mão. Eles não querem me ouvir, eles não querem me obedecer, eles não querem seguir meus decretos. Se eles abrissem a boca, eu os alimentaria. Se eles pedissem comida, eu daria. Se eles me ouvissem, eu destruiria seus inimigos. Mas na verdade eles são teimosos. É aquela ideia de servir a Deus do meu jeito, é aquela ideia de ser um cristão do jeito que eu acho certo. Irmãos, não existe na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus perguntando a nossa opinião sobre nada. Deus nunca perguntou o que você acha, o que você pensa. Ele já estabeleceu a palavra. E muitos de nós estamos vindo à casa de Deus, estamos ouvindo o culto online, somos voluntários, mas Deus está dizendo, cara, eu não posso entrar na sua vida, porque você é um camarada complicado. Você traz coisa para a sua vida que não deveria. Eu fecho uma porta, você tem dificuldade em encerrar o assunto. Eu encerro situações e você dá continuidade. Você é uma pessoa complicada. E às vezes Deus fala o seguinte, então fique na sua teimosia. Fique na sua teimosia, como ele fez com Israel. Vamos ver se a experiência da vida vai tornar você uma pessoa mais maleável. Vamos ver se a experiência da vida vai tornar você uma pessoa de bom senso. Queridos, é preciso observar quem é que está ditando nossos passos. É preciso observar quem é que está ditando as nossas escolhas. O que é que me faz escolher a direita ou a esquerda? Se é a obstinação do meu coração, se o meu trabalho, a minha vida, a minha família, o meu ministério, a criação dos meus filhos, se isso é um ideal meu, ou se de verdade nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Porque Deus pode sim, como fez com Israel, muitas vezes lavar as mãos. Eu poderia te alimentar, mas você escolheu. Repita comigo, a teimosia pode se tornar uma condição permanente. Outra coisa que a gente observa sobre teimosia é que um teimoso, ele não se toca para as mudanças que ele tem que fazer de forma instantânea. A teimosia impede mudanças que nós precisamos fazer desesperadamente agora. Tem coisas que são para ontem. E eu me lembro muito de Marcos capítulo 2, versículo 18. Marcos 2,18, quando a Bíblia diz, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com ele? Com eles? Não podem enquanto o tem consigo? Mas virão dias, quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Presta atenção, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer o vinho arrebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. A teimosia nos impede de colocar em nossa vida o que a gente precisa com urgência. Os fariseus, sobre esse texto é sobre eles, os fariseus tinham se tornado um povo duro, um povo extremamente chato, inflexível, metódico, cada coisa ao seu lugar. Eles não conseguiam aceitar uma fé diferente, eles não conseguiam aceitar um novo sol que ia surgir. Não, é uma fé limitada, cheia de regras humanas.
pautada em dogmas, pautada em sempre foi assim, eu sempre aprendi assim, é a Gabriela da vida, minha mãe me ensinou assim, minha mãe me ensinou desde o começo, e Jesus está dizendo, eu quero algo novo. Mas o coração se tornou tão rígido para impedir aceitar uma nova vida, morrem no alto de seus orgulhos, quando deveriam colocar o coração flexível. E aí Jesus diz, por que os meus discípulos são diferentes dos fariseus? Porque eu não posso colocar vinho novo em outro velho. Eu não consigo dar essa vida de intimidade comigo, dessa cabeça sua, de você não conseguir liberar o que aconteceu, não conseguir perdoar, não conseguir fazer novo, está discutindo se a parede é preta ainda. Irmãos, a parede está pintada há não sei quantos anos, tem gente que ainda está na parede preta, tem gente que ainda está discutindo o posicionamento do púlpito, tem gente que está discutindo por que antigamente era de um jeito e agora é outro, por que não tem congresso. E Jesus está dizendo, eu tenho tantas coisas novas para dar a você, eu tenho tanto poder para derramar em você, eu tenho tanta coisa, mas eu não posso colocar o vinho novo nessa estrutura velha, nessa mente velha, nesse coração velho. E aqui eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de cabelo branco, eu não estou falando de idade, eu estou falando de um espírito aberto para o novo. Meu irmão, prenda-se a Cristo, o mais deixe que vá, prenda-se a Cristo em nome de Jesus. Pessoas que não conseguem se encaixar mais a nada, porque nada mais é como antes, nada mais é como antes. Olha para a tecnologia, olha os telefones que não tem botão sequer, olha as televisões que você assiste, você está numa televisão vendo internet, olhe para os carros, a tecnologia, as coisas mudam, e é isso que Jesus está falando. Ei, escute, deixe seu coração flexível. Fale comigo, meu coração precisa ser flexível. Eu preciso aceitar as verdades de Cristo. Deixe o seu coração flexível para aprender. Deixe o seu coração flexível para fazer algo novo. Há um novo jeito de orar, um novo jeito de buscar, uma nova forma, uma nova porção. Não seja teimoso, não seja teimoso. Nada mais será como antes. Não seja. A teimosia rouba de nós mudanças urgentes que a gente precisa. A teimosia rouba de nós, porque algumas vezes elas são fruto, diga comigo, dúvidas enrijecidas. Eu me lembro de Tomé, ele talvez seja o ícone para muitos de um homem teimoso. Todo mundo está falando, eu vi, ele ressuscitou, mas o Tomé está falando, eu só acredito, ele é teimoso, ele demora. E eu quero ler com você em João 20, 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos. Quando Jesus apareceu, os outros discípulos lhes disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não ver as marcas nos pregos das mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam uma outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. E disse Tomé, Senhor meu, Deus meu. Então Jesus lhe disse, por que você me viu e creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho, é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ele lhes disse, se eu não ver os cravos, eu não crerei. Escute, algumas pessoas precisam duvidar para acreditar. O evangelho não é contra a dúvida. A dúvida existe porque ela busca uma resposta. Então você tem uma dúvida, e essa dúvida leva à resposta, e essa resposta vem e você aceita. Tudo bem? Não tem problema ter dúvida. Senhor, tu existe? Não tem problema. Senhor, a Bíblia realmente é a tua palavra? Não tem problema, mas o que eu tenho que entender
é que tem pessoas que têm dúvida, e quando a resposta vem, ainda assim continua sem acreditar. O reino de Deus não tem problema com dúvida. Deus sempre responde às dúvidas. Jesus não se ofendeu com Tomé. Ele não chegou lá e deu um esculacho nele. Você precisa ver as minhas mãos? Você precisa ver os cravos? Está aqui, Tomé. Quer tocar? Toque. Eu não me ofendo. Se você precisa que eu te dê uma resposta, o problema é que quando a dúvida é tão cauterizada que Jesus mostra os cravos e a gente diz assim, mas eu não sei não, eu duvido. Existem provas, milhares de provas que Deus está te chamando, que é o tempo de você viver uma nova vida, mas nós continuamos amargando a dúvida, e nós temos que entender que é preciso se render às respostas do Evangelho, porque diferente da ciência, o entendimento vem depois do crer. A ciência primeiro entende para acreditar, nós primeiro acreditamos para entender. Tomé tipifica um homem que precisa ver, e está tudo bem. Se você precisa ver, Jesus vai te mostrar. Mas cuidado para não ter uma dúvida tão cauterizada que você já decidiu não entender. Eu já decidi não crer em Deus. Eu já decidi não ser servo de Deus. Eu já decidi não ser membro de uma igreja. Já era, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ler. Tem vezes que a teimosia é tão cauterizada que a gente levanta uma placa dizendo, não quero, não importa a resposta, eu já tomei uma decisão. Cuidado com as decisões que você toma pela teimosia. E eu tenho uma boa palavra para você aqui hoje. A teimosia vai cair por terra, porque você não pode mais impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Você não pode mais impedir o avivamento de chegar na sua casa. Você não pode mais se privar do novo de Deus. Tudo que é novo é gostoso. O carro novo é uma maravilha, é ou não é? Viagem para lugar novo é uma maravilha. Tudo que é novo é maravilha. O cheiro do novo é maravilhoso. A presença do novo é maravilhoso. A sentir a presença. E nós servimos um Deus que todas as manhãs tem algo novo. Algo novo. A oração nunca é a mesma. O louvor nunca é o mesmo. A palavra nunca é a mesma. É fechar os olhos e viajar numa embarcação sabendo que as emoções serão outras. A revelação é outra. Irmão, o reino de Deus do modo natural é tão chato, mas quando você entende o sobrenatural, quando você entende o que é o sobrenatural, você passeia pelas páginas da Bíblia, visualmente pela fé, e as portas se abrem. Ele é o Pai que faz milagres, Ele mostra uma perspectiva nova, e em nome de Jesus, que todas as dúvidas caiam por terra. Sempre terão dúvidas do porquê comigo, do porquê agora, mas escute, eu tenho um versículo base para você aqui. Para você que é teimoso, para você que demora, tem gente que tira a nossa energia. Tem gente que tira a nossa energia, não tira? Para de judiar da sua família. Sabe, tem pessoas que adoram cansar os outros. Faz de pirraça, não acredita por pirraça. A verdade está na cara, meu. Está na cara que deu errado, está na cara que esse caminho vai levar à morte, está na cara que do jeito que as coisas andam, eu preciso de ajuda, mas a pessoa ela faz de propósito. Eu amo o que Jesus diz em João 14,6. Ele diz, olha, escolha o caminho que você quiser, mas eu sou o caminho. Repita comigo, Ele é o caminho. Sabe o que Ele está falando? Não seja teimoso, eu tenho todas as respostas. Não seja teimoso, você não sabe. Não seja teimoso, não limite sua vida a uma oportunidade só. Eu sou o Deus das oportunidades. Não limite sua vida a uma situação só. Eu sou o Deus das situações. Não me rebaixe a sua perspectiva. Eu sou o caminho. Diga bem alto, Ele é o caminho. E se Ele é o caminho, Ele é a direção. Se Ele é o caminho, Ele é a direção. Você está aqui, pastor, eu estou aqui numa campanha, porque é tudo ou nada, coisa nenhuma, é o que Deus quer que seja, vai ser o que Deus manda ser. Não coloque Deus contra a parede, porque o melhor está por vir. Em nome de Jesus, se abra para o novo, meu irmão. Pare de ser teimoso. Pegue essas ideias que você colocou na mente, que tem que ser assim, que se não for assim eu não quero, eu abro mão. Não seja tolo. Deus está usando até endemoniados para apontar, dizer, olha, Deus está falando, muda, é o dedo de Deus, Faraó, Ele é o caminho.
Ele é o caminho. Quando houverem ausência de respostas humanas, Ele é o caminho. Quando você não entender, Ele é o caminho. Quando você não tiver saída, Ele é o caminho. Quando você não tiver compreensão, Ele é o caminho. Então não seja teimoso, não se apegue a fases, não se apegue a lugares, não se apegue a promessas humanas, não se apegue a situações. Seja flexível. Seja flexível. A gente acha que a proteção está em se apegar. Então a gente se apega nesse emprego, a gente se apega nessa empresa, a gente se apega nesse relacionamento, a gente se apega nessa pessoa, porque a gente acha que apegado aqui a gente está protegido. A sua proteção não está no lugar, a sua proteção está num caminho. É andando, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para o alvo. É no caminho, em nome de Jesus. Pare de ser teimoso, abra a mão. Deus está falando com gente aqui. Essa batalha já está perdida. Eu já fechei essa porta, e se eu fechei, está na hora de você fechar também. E escute, quando Deus muda de assunto, mude também. Quando Deus muda de ideia, mude também. Quando Deus muda o método, mude também. Quando Deus está usando nuvem e coluna de fogo, adore a Ele pela nuvem e coluna de fogo. Mas com Josué não tem mais coluna de fogo, com Josué não tem mais nuvem. Com Josué é onde você pôr a planta do pé, eu te abençoo. E levanta a sua mão para cá, em nome de Jesus. Há muita coisa cristalizada na sua mente. Levanta a sua mão para cá. Tem muitas ideias na sua cabeça que te torturam, mas Deus está mandando dizer: eu sou o caminho. Vá andando, você vai subir, você vai descer, mas não se prenda nas estações. Continue, porque eu cuidarei de ti, diz o Senhor. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a verdade. Não seja teimoso, porque eu sou a verdade. Eu não lido com a mentira, eu sou a verdade. Eu não sou um curioso, eu não sou um aventureiro, eu não sou alguém que está criando algo que você tem que criticar. Eu sou a verdade, é exatamente o que ele está falando. Eu sou a resposta final, eu sou aquele que fala: então pare, pastor, eu não estou entendendo. Quando acaba um entendimento, começa a fé. Se você não está entendendo nada, começa a fé. Eu não estou entendendo como meu filho vai voltar para casa, começa a fé. Eu não estou entendendo como meu relacionamento será curado, começa a fé. Eu não estou entendendo como uma empresa que está endividada pode dar lucro, aí começa a fé. Quando acabam as respostas humanas, começa a fé, porque se a fé não começar, as dúvidas vão corroer você. Ele é a verdade. Por que você está em pé? Porque Ele é a verdade. Mas você está ouvindo o que estou falando? Ele é a verdade. Por que você não se rende? Porque Ele é a verdade. A verdade é que Ele me ama, a verdade é que Ele cuida de mim, a verdade é que Ele é o meu Pai. Porque você aceitou, você largou tudo para começar um negócio novo, rapaz, você é louco. A verdade é que Ele está comigo por onde quer que eu vá. Mas você mudou o negócio, você mudou o ramo, olha quanto dinheiro você pôs ali, cara. Não, essa batalha, eu já vi que Deus desistiu dessa batalha. Eu vou para outra batalha, porque o que importa é a verdade, é a luz. Eu não tenho problema em mudar, eu não tenho problema em ser diferente. Dói um pouco no começo, incomoda um pouco no começo, mas Ele é a verdade. Onde há a verdade, eu sou o caminho, a verdade, e onde há verdade há vida. Vida. A minha oração por você, Jesus disse em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós vamos cear. Eu não tenho como me estender, mas eu só quero que você entenda uma coisa, preste atenção. O Evangelho propõe uma vida nova, e o novo você não conhece. Escute, você pode ser um camarada extremamente inteligente. O novo é novo para o cara mais rico do mundo e para o mais pobre. O novo é desafiador para o pastor e para o camarada que pôs o pé na igreja hoje pela primeira vez. O novo você não manja. Novo é novo. Não tem especialista em novo. Não existe estudioso em novo, porque o novo não existia. E a vida que Deus tem para você é nova. E se você viver se apegando em coisas que deveriam passar, se você viver se apegando, está todo mundo dizendo, cara, até o macumbeiro está dizendo o que aconteceu com o faraó. Meu, é o dedo de Deus, bicho. Se toca.
muda, não está dando certo, se abra, deixa esse povo embora. Abra a mão, libera os hebreus, vamos viver nossa vida. Tua família está sofrendo, tua mulher está sofrendo, teu filho está sofrendo. Você não está vendo que você está ficando doente? Olha essa gastrite. Você está perdendo a vontade de ir para a igreja, já saiu do voluntariado. Você não está percebendo que isso não vai te levar a nada. Mas não subestime o coração do homem. Nós somos um bicho ruim, nós somos um bicho tinhoso. E que bom que quem está falando aqui é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que está falando. Em nome de Jesus, seja flexível. Deixe que venha o que tem que vier. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero apresentar a vida dos teus filhos nesta manhã. Nós queremos abrir mão da teimosia nesta manhã, Senhor. Quantas brigas tolas, quantas brigas banais, quantas brigas idiotas, quantas coisas, Pai. Quanto sofrimento, porque a gente tem um orgulho, a gente está perdendo tudo, está perdendo tudo, está perdendo tudo, está perdendo o afeto, está perdendo a paz, está perdendo a alegria, estamos perdendo coisas muito importantes, o vinho novo, estamos perdendo a chance de um novo cheiro, um novo brilho, estamos perdendo a chance, meu Pai, de mergulhar em águas mais profundas, tudo porque a gente segurou algo, tudo porque o sofrimento que está nos causando, a gente sofre, mas não abre mão. Eu não abro mão dessa situação, eu não perdoo, eu não largo, eu não deixo, eu não mudo, eu não aceito, eu não quero saber. Se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Não, aqui em casa é assim, ó. Perde os filhos, perde o casamento, mas não perde a razão. Não perde, não, a minha razão eu não perco. Sabe qual é a sua razão? É Cristo, irmão. Você tem que brigar por Cristo, você tem que brigar pela presença dEle. O resto é resto. Porque se você tem Deus, você acerta com quem você tem que acertar, e você erra com quem você tem que errar. Se você tem Deus, você sabe para onde ir. Fecha os teus olhos agora e fala: Senhor, me perdoa pelas minhas teimosias. Comece a pedir perdão e pedir uma nova chance nesta manhã. A começar do meu coração, eu não quero ver o dedo de Deus. Eu não quero ver o dedo de Deus tendo que jogar situações da minha vida para eu cair a ficha. Eu preciso acordar. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoe pelas nossas teimosias, nos perdoe pelas nossas teimosias, nos perdoe, Senhor. Uau, que bênção! Tenho certeza que Deus falou com você nessa pregação. Se você ouviu a voz de Deus com humildade,